Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória de Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Para mais um dia de live. Glória a Deus. Como que vocês estão? Como que vocês passaram essa madrugada? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tempo maravilhoso, um tempo poderoso. Eu vi vocês comentando lá, né, no grupo, muito sintoma, muita dor de cabeça, paralisia. Gente, a libertação ela acontece, tá? E às vezes você tem sintomas dessa libertação. Aleluia. Mas eu quero que você fique tranquilo, porque o anjo do Senhor, ele tá ali, né? Então, é muito normal dentro do nosso meio, pessoas falam, eu manifestei. Eu consciente. Existe manifestação consciente? Sim, existe. Existe manifestação com parcial, com perca total da consciência, certo? Então foi um tempo assim extraordinário. Amanhã nós vamos orar por libertação da área financeira e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Quer deixar isso aqui salvo algum período? Quer deixar salvo? Quero. Vou deixar salvo até as 9. Tá. Pode deixar salvo até as 9. Certo? Essa aqui eu vou deixar salva até as 9. Por que que essa é importante? Essa pauta de oração é importante antes da área financeira. Porque muitos demônios que causam confusão na mente impedem essa pessoa de conseguir alcançar uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de ruptura, de crescimento. Então é muito importante quebrar primeiro essa influência mental para amanhã nós quebrarmos espíritos de escassez, espíritos, né, de miséria, de pobreza, espírito mulambo, espírito, né, as maldições que vêm de pai e de mãe. Então é muito poderoso. Então é muito importante, né, essa oração que a gente fez agora, destronando todo o espírito, né, que controla a mente, todo o enraizamento no consciente, no inconsciente, no subconsciente. Então, é o que a gente pensa. Então, muitas vezes, você está tendo pensamentos e não é você, é um demônio que está lançando ali. E você acha que aquele pensamento é você pensando, é você julgando. E muitas vezes aquilo ali não é nosso. Você já viu como é difícil controlar os nossos pensamentos? Parece que o nosso pensamento é alguém dentro de nós pensando, parece, né? Que agora, quando a gente cria governo sobre os nossos pensamentos, você não está entendendo o tanto que você vai crescer. Mas para isso você precisa ser liberto de todas as vozes, de todas as coisas, principalmente das vozes de feridas emocionais, certo? Vozes de demônios que têm pensamento intrusivo. Quem aqui já passou por toque religioso, né? A pessoa, eu tenho pensamentos contra Deus. Quando eu vejo, eu tenho pensamentos contra Deus. Quem aqui já passou por isso? Né? A gente chama de toque religioso, né? Dentro da psiquiatria, da psicologia, toque religioso. Então é algo muito sério, tá? Então, se você já teve, aí a pessoa, eu tô blasfemando contra Deus. E não é ela, é um demônio. Só que ela pensa que é ela e ela fica mal por isso, tá? Então, tem pessoas que têm toque obsessivo, compulsivo por limpeza e fica preso dentro de casa. Onde eu estava escutando uma história. Então tem que tomar muito cuidado, certo? Com esse tipo de coisa, esse tipo de raiz, e tem que ser quebrada. E quando vir qualquer pensamento que você sabe que é o demônio, você vai pôr a mão na sua cabeça e vai falar, eu rejeito isso agora em nome de Jesus. Eu não aceito isso sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu rejeito agora no nome do Senhor Jesus. Eu quebro agora. Sai! Todo pensamento intruso, sai! Você precisa começar a fazer isso, tá? Para quebrar esse ciclo vicioso que te leva para lugares, cativeiros espirituais, tá bom? Então você se prepara que vai ser um tempo sobrenatural. Vamos lá. Hoje é 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho agora, Pai, apresentar esse dia, Senhor Deus, essa quarta-feira, Pai, que possa ser recalcada, sacudida, transbordante da glória do Senhor Jesus. Enche-nos, Senhor Deus, com a Tua glória. Faça, Senhor Deus, que os céus de revelação se abram aqui sobre a casa do Teu Filho. Pai, me usa como Te apraz, Senhor. Pai, que seja cirúrgico, que seja, Senhor Deus, pontual, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Pai, nos revela, Pai, a revelação que está por trás da letra e não apenas palavras. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos por uma unção de revelação, uma unção de sabedoria, uma unção de entendimento para, Senhor Deus, degustarmos da palavra que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para a nossa mente, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu coloco agora o Espírito Santo no total controle, Pai, dessa live, e eu consagro no nome de Jesus cada vida que está aqui, e esse dia, essa live, essa quarta-feira, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, vocês estão firmes no jejum? Espero que sim. Eu espero que sim. Amém? Vamos lá, ok? Abram comigo. Até perdi aqui o meu. Deixa eu achar o meu aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Achei, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 3. Abre comigo agora, ok? 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Grifa a si mesma e grifa ao dinheiro. Então, autoadoração e adoração ao dinheiro, tá? Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, ou seja, o domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos e serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha que poderoso. Isso já acontece, né, nos dias atuais, tá? Que nós acreditamos são os últimos dias. Então Paulo está alertando aqui. Nos últimos dias, o ser humano, ele vai se voltar muito para a adoração de si mesmo e do dinheiro. Ele vai se tornar orgulhoso, ele vai se tornar zombador. Existe um principado, chama Leviatã, é o espírito do orgulho, o espírito da soberba, da altivez. Dentro do estudo, né, de demonologia, que está lá, né, na escola de libertação, a gente acredita, pelos livros, que há 4 eras, e nós já estamos na última, e quem está governando essa última era é o principado chefe de todos, que é Leviatã, que é aquele que traz orgulho, traz altivez, traz a pessoa a ser soberba, ok? E a gente percebe que hoje em dia, no mundo, as pessoas estão demais assim, blasfema, profana, ingrata, irreverentes, sem honra, ok? Tá? Então, quando você vê uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, isso aí é um sinal, claro, que essa pessoa está desconectada da essência e da presença do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa ela tem o fruto do Espírito e ela tem espírito de temor e tem empatia, simpatia para com o próximo. Então não adianta você falar para mim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas você é arrogante, você se acha, tá? Você se idolatra. Então a gente já vê que hoje em dia já acontece tudo isso. Como que faz para perder? Porque eu falo pra você, eu já fui essa pessoa orgulhosa, metida, soberba, ingrata, tá? Mas Jesus me esmagou. Então, como que faz para ser ministrado, tratado e curado pelo Espírito Santo? Você precisa permitir que Jesus entre em cada compartimento da sua alma. Você precisa passar pelo deserto, literalmente, tá? É um deserto, tá? Então, como que a gente vai manter o nosso coração puro, tá? Separado desses padrões mundanos, como que a gente vai andar na contramão do mundo? Quando a gente vive a cultura do reino de Deus
E, por exemplo, você jejua. Então você se coloca num lugar de tornar a sua alma vulnerável, o seu corpo vulnerável, para receber, né, a direção, o governo de Deus sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você deixa o seu corpo, a sua alma, o desejo, a sua vontade governar, você só vai andar por onde você quer. Mas quem entra nos rios de Ezequiel, que a água passa dos ombros, o seu pé sai do solo e você já não é mais dirigido pela sua vontade, pela sua mente, você agora é dirigida pelos rios de Deus. Então há um nível em Deus que você fica dominado por ele, mas você precisa se manter constante nesse lugar. E não tem nada melhor que a oração e o jejum. Apóstola, qual é a melhor ferramenta espiritual? Bíblia, oração, jejum. Adoração é extremamente importante para nos aquebrantar, para adorar a Deus. Mas a Bíblia, ela nos exorta, ela nos ministra. O jejum nos quebra. Amém? E a oração nos santifica, nos alinha, tá? Então mantenha o seu coração puro, íntegro, dentro, né, dessas disciplinas ao qual você vem fazendo. Então tem gente que quer viver o avivamento. Se não orar, não vai viver o avivamento. Tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus. Se não jejuar, não vai ver o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus é para pessoas espirituais e não para pessoas carnais. Porque se você falar, o fulano fala, eu não tenho experiência com Deus, vai ver, ele é um carnal, ele não se alimenta espiritualmente, tá? Agora vamos do 5 aqui, tá? Do 5 ao 9. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, estão falando de pessoas religiosas, pessoas que vão ser só na aparência, tá? Entre tais pessoas, há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jabres, que se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Então existe uma fé que não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos e como aconteceu com Janes e Jabres. Olha que poderoso isso aqui, tá? Então Paulo está dizendo assim, tem pessoas que têm aparência de piedade, tem pessoas que têm aparência de santas, mas não são. Tem pessoas que parecem que têm uma fé, mas não é autêntico. É teatro, ok? Então, o que adianta você ter uma aparência de santidade, tá? Mas usando uma máscara de engano. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A autenticidade, seja autêntico. O autêntico, ele não precisa ser capacitado, mas ele é autêntico, ele é verdadeiro. Então, você, por ser autêntico, por ser você, tem muita gente usando máscara de espiritual para falar, eu sou espiritual demais. Eu acho que isso não é importante. O importante é você ser autêntico, porque se você usar máscara com pessoas, você também provavelmente usa uma máscara para com Deus. E você não consegue se despir na presença de Deus. E o se despir é falar, Deus, eu sou hipócrita, eu sou ladrão, eu sou mentiroso, eu sou uma prostituta, eu sou lascívio, eu sou isso, eu sou aquilo. Então não adianta a gente ter uma aparência, usar uma roupa que a pessoa olha e fala, meu Deus, essa pessoa é um santo, uma santa. Meu Deus, olha que cara de religioso, mas usar uma máscara de engano, ok? Então, não seja religioso, seja alguém espiritual. O religioso é aquele que ele representa, ele tem que estar no lugar para as pessoas verem ele ali, e ele acha que estar ali mostra o quanto ele é espiritual. Só que ser espiritual não é fazer coisas, não é vestir roupas, não é aparentar ser algo, não. Ser espiritual, tá? É ser filho. E ser filho não é para todos. Porque para ser filho de Deus, você tem que aprender a ser vulnerável na presença dele. Na presença de Deus, você tira a casca, você tira a armadura, você fala, Deus, olha aqui minhas feridas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou hipócrita,
Entenderam? Tá? Então, a gente precisa sempre nos apresentar na presença de Deus. E aonde é isso? No nosso devocional. Senhor, eu estou com uma nhaca no meu coração. Eu estou com raiva do cicrano, do beltrano, da fulana, nananã. Senhor, tira isso do meu coração. Eu não quero sentir isso. Senhor, eu tenho inveja de tal pessoa. Senhor, eu tenho ódio do fulano. Senhor, às vezes eu fico com tanta ira. Senhor, eu não quero me sentir assim, me transforma. Então nós precisamos nos colocar vulnerável na presença de Deus. E o nosso maior problema é que entramos muitas vezes com palavras bonitas, uma oração bem proclamada, mas não é verdadeira. Qual que é a oração que Deus escuta? A autêntica. Então tem gente que vai orar assim: meu Deus e meu Pai, Senhor dos céus e da terra, grandioso Deus soberano, eis-me aqui, Senhor Deus, para o avivamento. Amém, é uma oração, mas às vezes o que Deus quer fazer primeiro em você é isso aqui: Senhor, eu tô aqui na tua presença, hoje eu não estava com vontade de orar, mas eu tô aqui porque eu reconheço que eu preciso de você. Senhor, eu tenho muita dificuldade na minha alma. Eu tenho dificuldade de conviver com pessoas. Quando eu estou numa roda de pessoas, eu me sinto rejeitada, eu sempre me sinto inferior. Eu tenho uma ferida lá na minha infância, eu queria que o Senhor curasse, eu já tentei de tudo, mas eu quero reconhecer que só Jesus. Senhor, eu estou cansada de me sentir assim. Senhor, eu quero entender quem eu sou na Tua presença. Senhor, eu quero que o Senhor me torne filho e não escravo desse lugar. Senhor, eu não suporto mais sentir raiva da minha mãe, sentir raiva do meu pai. Senhor, eu não suporto mais, Pai, carregar essa mágoa do fulano, do beltrano. Eu não suporto mais esse local. Fala: Senhor, eu quero me despir, eu quero me falar como eu me sinto. Senhor, eu me sinto tão frustrada por esse projeto, por não ter feito uma faculdade. Senhor, por não ter seguido com esse projeto. Às vezes, Senhor, eu tenho uma cobrança que a minha vida poderia ser melhor. Mas talvez seja um projeto do Senhor. Se for, Pai, tira esse peso, essa culpa, essa frustração. Senhor, eu quero apresentar aqui o meu coração ao Senhor. Queridos, Deus quer a sua autenticidade. Oração bonita tem um monte aí. Oração pronta, oração formal, você tem um monte, mas o que Deus quer é as suas palavras. Como você falaria. Mas você sabe qual que é o problema de tudo isso? É que você às vezes não é autêntico nem com você mesmo. Às vezes você se tornou uma farsa com você mesmo. Você afirma coisas que você não é. Não que isso seja ruim, mas primeiro Deus tem que tratar para depois você afirmar que você é o contrário daquilo. E às vezes você vestiu uma máscara e está acreditando na própria mentira. Em 2016, quando eu venho para a presença de Deus, teve um dia que eu fui orar e eu falei: Deus, quero tirar minha máscara hoje. Quero falar algo que eu nunca falei para mim mesma. Eu sou hipócrita, eu sou metida, eu sou soberba, eu sou insuportável. Eu acho que eu não tenho jeito. Eu já tentei de tudo para mudar, eu não consegui. Mas eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria carregar uma essência verdadeira. Eu tô cansada de viver simulando e tentando ser algo que eu não sou. Então, queridos, o que Deus quer de você é sinceridade. Mas essa oração funciona sim, ela funciona muito mais. Ela tem mais impacto porque Deus está vendo a sua autenticidade. Então, queridos, eu já ensinei vocês, a gente entra na presença de Deus, às vezes adorando: Senhor meu Pai, eu te louvo. Mas enquanto você não chegar num certo nível com Deus, não adianta você ficar 30 minutos, 20 minutos exaltando a Deus. Você simplesmente pode entrar assim: Senhor, eu entro agora na tua presença no nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha agora interceder por mim nas cortes celestiais. Fala: Senhor, eu quero aqui abrir o meu coração para o Senhor. Senhor, eu venho me sentindo assim, assada. Eu venho, Senhor Deus, passando por conflitos internos. Vem pensamento na minha mente que me leva para um lugar que eu não gosto. Eu tento relutar que isso é um ataque de Satanás, mas talvez seja alguma brecha dentro de mim. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa verdadeira, autêntica.
Gente, abre o coração de vocês. Amém? No nome de Jesus. Então não seja religioso. Não seja alguém que performa uma oração. A gente faz aquela oração da madrugada agora, poderosa. Certo? Poderosa. É libertação. Mas no secreto, Deus quer o seu coração. Deus quer as coisas mais bobas, mas que talvez para você são importantes. Deus quer que você abra com Ele. Ok? Vamos agora do 10 ao 12. Aleluia. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Vamos ler isso aqui de novo? Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E aqui eu preciso dizer para você aguentar perseguição, você tem que estar muito convicto de quem você é. Porque se você não tem certeza de quem você é, um levante de fofoca, de calúnia, de mentira, abala você. Porque, por exemplo, você começa a evangelizar e alguém levanta uma palavra que você é herege. Ou que você não está pregando direito. E você pode acreditar nisso. Por não saber quem é. Então, queridos, a perseguição, ela não pode afetar a sua identidade. E nem pode paralisar você. Mas para isso, você vai ter que renunciar 3 coisas. O seu ego. E o que é o ego? Tentar convencer alguém que você não é aquilo. Tentar debater. Tentando falar que você tá certo. Você não precisa de fazer isso, tá? Reputação. Você tem que quebrar. A pessoa que anda em Cristo, ela vai ter reputação de gerar frutos dentro do seu meio, mas fora do seu meio, aquelas pessoas que não estão em Cristo, elas vão perseguir você. Aí, ai crentinho, ai seu religioso, ai seu fanático, ai eu não quero ser conhecida assim na minha casa, na minha família, mas vai, porque Jesus disse que não veio trazer um jardim de infância, de flores, um jardim, um clube de comunhão, não, Jesus falou, a espada vai vir para na tua casa, um vai ser contra o outro a partir do momento que me escolher, ponto. Tá? Então vamos lá, ego, reputação e vaidade, tá? Não, eu preciso manter uma boa reputação, é vaidade. Eu preciso que as pessoas me vejam assim. Não, você precisa que as pessoas te vejam em Cristo, certo? Então, se a gente não desconstruir isso, você não aguenta a paulada, porque a paulada é grande. E o diabo, quando ele não usa alguém de fora, ele vai usar alguém de bem pertinho de você. E que mexe com o seu interior. Tá? E, gente, vou dar um exemplo pra você. Um dia, isso aí foi uma seta, um dardo bem inflamado de Satanás. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tava em lives temáticas aqui na madrugada. Eu não sei nem que horário que era. Eu só sei que... E na live, assim, eu falo em língua, tem hora, né? Só que nessa época eu tava falando muito em línguas. E aí um dia o meu pai veio, eu tava conversando com a minha mãe em vídeo, converso com ela quase todo dia, e meu pai veio no vídeo e falou assim, olha, sua live é boa, mas eu não gosto que você fique falando aquelas coisas. Eu falei, o quê? Ah, aquelas línguas. Isso não é de Deus, isso, tipo assim, isso não existe. É meu pai, ele tem um peso. E aí na hora eu falei, pai, mas o senhor não vai discernir porque o senhor não está no mesmo âmbito espiritual. Eu falei, lê tal passagem. Na hora, mas eu fiquei sem graça, desconcertada. Muita gente, talvez, continua fazendo live, mas para de falar em línguas. Outras, para de fazer live. Eu tô colocando aqui tá, numa visão. Só que aí, eu fui olhar o tema do outro dia, que eu ia explicar, oração em línguas. Eu falei, que dargo grandão de Satanás. Eu falei, então amanhã, nós não vamos fazer mais 1 hora de live, nós vamos fazer 1h30.
E amanhã eu vou incitar todo mundo a falar em línguas. Amanhã eu vou inspirar todo mundo a falar em línguas. Mas é o seu pai, mas ele não é Deus. Deus está acima dele. Mas você está desonrando o seu pai de jeito nenhum. Eu estou obedecendo a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes Satanás te manda muita gente te denegrindo, comentando, isso não te abala, mas ele falou assim, vou pegar o pai dela, que tem uma opinião forte, meu pai tem um peso muito grande, a minha mãe também. Então quando meu pai fala aquilo me dilacerou por dentro. Parecia que meu pai estava batendo no Espírito Santo, era a sensação que eu tinha. Pedi perdão, depois o Espírito Santo perdoou meu pai, ele não sabe, ele não entende, ele não está nessa frequência. Fiquei brava porque parece uma ofensa, amém? Aí eu falei assim, amanhã eu vou carcar o pé, amanhã o tema é esse, amanhã eu vou ficar mais tempo na live, amanhã eu vou pra cima, amanhã eu vou falar que tem que falar em língua. Então o diabo ele deu um tiro no pé, ele falou assim, eu vou parar ela, certo? Tá? Então por que eu tô falando isso pra você? Porque a maioria das críticas, elas vêm de perto. E aquelas que mais vão mexer, mais vão nos abalar, ok? Então Paulo está se lembrando de Timóteo, persevere na fé, tenha paciência, perseverança. E Timóteo, as perseguições vai vir. Eu enfrentei muita perseguição e você também vai enfrentar, Timóteo. E eu falo aqui para você, eu enfrentei perseguição, continue enfrentando. E você também vai enfrentar, ok? Tá? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é conhecido pela perseverança. E muitas vezes, enquanto Deus não nos transita para o nosso chamado maior, às vezes você não entende por que você não rompe numa área, sempre ela fracassa, porque às vezes Deus está testando a nossa perseverança. Certo? Teve muitas áreas na minha vida que eu fracassei, não entendia, mas eu não parava, eu nunca parei, eu nunca desisti, ok? Então, Paulo está falando, Timóteo, segue o meu exemplo. Eu estou resistindo, eu estou perseverando em meio a provações, em meio às perseguições, tá? E eu quero que você entenda, é no dia mau, e o dia mau é o dia que tudo dá errado. É o dia que parece que é o diabo que está à frente das tuas coisas e não é Deus. É o dia que parece que Deus não está no controle. É o dia que você está sendo perseguido, caluniado, difamado. É o dia que a injustiça acontece, esse é o dia mau. No dia mau, Deus está olhando, te observando, para ver se de você sai óleo ou de você sai blasfêmia e murmuração. Então presta atenção, no dia mau é um dia de teste, é um dia de provação, é um dia onde Deus está pondo você na balança, vendo, vamos ver se sai óleo ou sai profanação, vamos ver agora se essa pessoa fala que vai parar de me buscar. Mas Deus, ele permite, tá? A nossa fidelidade, ela é uma arma. A nossa lealdade é uma arma. Então, queridos, tá doendo, tá sendo perseguido, resiste calado e fala, Deus, ainda que a figueira não floresça, eu não arredo o pé, não saio do teu reino, não saio do lugar onde o Senhor me posicionou nesse time, não paro de marcar gol, não paro de jogar pro teu time, continuo aqui intacta, o Senhor... O que o Senhor é para mim não muda, independente. O que o Senhor é na minha vida não muda, independente de qualquer circunstância, de qualquer coisa, independente de qualquer tragédia. O que o Senhor é para mim não muda, porque nada pode mudar o seu caráter, nada pode mudar a sua essência, mas eu posso mudar o meu comportamento. Talvez eu esteja passando por isso porque houve uma legalidade, há boletos espirituais, carrego alguma maldição, eu não sei, mas eu não te culpo, Senhor. Me ajuda a passar por esse vale, fale isso com Deus. Ah, Deus, olha o que está acontecendo comigo, eu não aguento mais, o Senhor me prometeu isso, essa promessa nunca chega. Ô, Senhor, desse jeito dá até vontade de parar com tudo e voltar com o mundo. Que hipocrisia, faz isso para você ver. Deus vai lá e fala, meu Deus do céu, vai andar mais 3 milhas, mais 2 anos de deserto. Não, esse daí mais 2 anos para ser tratado. É assim que Deus faz, amém? Ou senão o diabo vai e já tira e leva para o mundo uma vez, tá? Vamos agora do 12 ao 13. Sim,
Todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Quem? Os perversos, os impostores. Enganarão outros e a eles próprios serão enganados. Então, eu quero que você entenda. Tem os enganadores, tem as pessoas que vivem a própria mentira. Por isso que eu falei para você sobre autenticidade. Gente, nós precisamos aprender a falar, eu não gosto, eu não quero, eu não vou, eu não tô afim. Você tá entendendo? Porque se você fica mascarando o que você sente, você mascara tudo, tá bom? Então Paulo tá falando, esses ímpios, eles vão ter o seu próprio julgamento e eles vão acreditar nas suas próprias mentiras e serão enganados. Então você não precisa fazer justiça por Deus. Cuida da sua própria vida, tá? No 14 agora. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus, ok? Então, eu quero que você entenda aqui, né? Paulo está trazendo aqui que nós precisamos permanecer firme e as Escrituras é a chave para isso. Gente, mínimo um capítulo por dia. E ler entendendo, ler fazendo pergunta por texto. Para você estar com um bom alicerce, antes de Deus lançar um fundamento de uma construção, ele tem que lançar um alicerce. Aqui na terra é assim. Se não tiver um alicerce bem colocado, qualquer construção desmorona com vento, com chuva. Não vai aguentar. Então o nosso alicerce é a palavra de Deus, é os princípios de Deus, é conduta, é a verdade, é a forma que nós andamos, é o nosso lifestyle. O que é o lifestyle? É o estilo de vida cristão, ok? Então nós precisamos andar em justiça, andar na verdade, ok? Então a palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa espada diária, todos os dias. Por que você precisa saber manejar a palavra de Deus? Porque através da palavra de Deus o Espírito Santo convence, liberta, fala. O que adianta você falar? Idolatria é pecado, mas você não sabe se defender na palavra. Olha, fornicação é pecado. Aonde está na Bíblia? Você não sabe. Então você precisa se avivar. Porque uma hora, mas eu não sou pregador, mas uma hora alguém da sua casa vai te perguntar e você não quer que o teu filho, a tua filha, o teu marido, o teu esposo, você não quer que a tua casa sirva ao Senhor? Claro que você quer, tá? Então eu quero que você entenda, nós precisamos não ter só a palavra, mas ter a revelação da palavra. E eu quero ensinar uma oração para vocês. Quando você for ler a Bíblia, você vai dizer assim, Senhor Jesus, antes de ler a Bíblia, me revela o que está por trás da letra. Me traz a revelação dos teus mistérios. A Bíblia não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser revelada. Aí você percebe isso, leu um versículo, nunca entendeu. De repente, depois de um certo tempo de jejum e consagração, você leu aquele versículo e ele entrou dentro de você. Porque agora, pela primeira vez, você conseguiu absorver a revelação daquele versículo. Mas antes, por que você não conseguia? Porque você não tinha profundidade espiritual para conseguir discernir aquilo. Por isso que tem gente que lê a Bíblia e não entende. Eu leio a Bíblia, eu não entendo. Porque a Bíblia... Agora, quando você está jejuando, você está se edificando, está em oração, toda hora Deus está falando com você. Fala, meu Deus, que revelação é essa? Que tremendo, que poderoso. Uau! Ok? Certo? Então, a Bíblia é uma chave poderosa e nós não podemos nos afastar desse lugar, ok? Certo? Exatamente, Thaís. Salta nos nossos olhos. Gente, há um estudo científico que diz que se nós lermos a Bíblia todo dia, a cura dentro de nós acontecendo. Porque a palavra nos vivifica, cura tudo dentro de nós. Vamos voltar aqui na questão da perseguição. Quando nós somos perseguidos, é uma evidência. Tá? É uma evidência que nós estamos no caminho da verdade. Porque isso incomoda Satanás. E Satanás age por intermédio das pessoas.
A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principado, potestade, o governo das trevas, hostes malignas e trono da maldade. Então, quando nós começamos a jejuar, nos posicionamos em casa, quem aqui começou a se posicionar, orar na madrugada? Eu já contei um testemunho para vocês. A mulher, a esposa, a pastora, começou a orar na madrugada. O pastor se levantou contra mim e falou que me odiava porque a esposa estava acordando 3 horas da manhã para orar na madrugada. Será que era o Espírito Santo na vida desse pastor? De jeito nenhum. Mas como essa mulher estava saindo da zona de conforto espiritual, isso incomodou o esposo. Tá? Ele me pediu perdão lá no Rio Grande do Sul, tremendo. Ele veio e falou: olha, me perdoa, Deus, o Espírito Santo pediu para mim, pedir perdão para você, pro apóstolo. Eu cheguei a te odiar porque você orava na madrugada. Mas esse odiar não vem dele. Vem às vezes do inimigo, de um demônio que está influenciando essa vida. Porque talvez ele entrou numa zona de conforto, uma zona de frieza espiritual. E Satanás, para manter ele ali, ele coloca irritação. Então vai acontecer que quando você estiver sendo perseguido, talvez a sua mãe venha com um comentário hostil, o seu pai com um comentário inoportuno, às vezes uma piadinha, um sarcasmo dentro da casa, dentro do trabalho. Às vezes, dentro do seu trabalho, as pessoas te rejeitam. Ah, não, agora a fulana ali se converteu, não te chama mais para comunhão de mesa, você virou um alienígena ali. Mas eu quero que você entenda, no dia mau dessas pessoas, no dia que o demônio estiver lá, sambando na casa dessas pessoas, elas vão lembrar de você. E elas vão falar assim, elas vão colocar o rabinho entre as pernas, é essa a palavra certa. Elas vão vir igual uns coitados, falar: ó, fulano, tô passando por isso, ora pra mim, lembra de mim nas suas orações. Será que você pode fazer uma oração por mim? Eu vivo isso. Eu já fui chacota da minha família. Ah, agora virou pastora. Só que no dia que tem processo, no dia que o demônio tá sambando na cara lá, Sônia, minha mãe, porque tem gente que não chega nem em mim, né? Sônia, fala pra Larissa botar isso na oração, tá acontecendo isso. Sônia, pede oração pra Larissa, não sei o quê. É assim. Amém? Deus é o nosso justo juiz. Então, eu quero que você entenda, você não precisa se vingar. Queridos, quando uma pessoa dessa vem te pedir ajuda, isso já é uma vingança santa. Do próprio Deus falando: agora vai depender dessa unção que está sendo gerada aí, ó. É no meu nome, mas essa pessoa paga preço. Vai pedir ajuda lá para minha filha, para o meu servo. E isso eu vivi em Rosário do Ivaí. O povo começou a ficar endemoniado, os pastores locais iam lá, não resolvia. Ah, chama a fulana de tal, Larissa. Chama a doutora lá que ela expulsa, ela tira. Mas esses próprios pastores falaram mal de mim. Que eu era isso, que eu era aquilo. Mas na hora de expulsar o demônio, era só eu que tinha autoridade. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nós não podemos viver de aparência, nós precisamos ter essência. Nós precisamos carregar no nosso DNA a essência de Cristo. Amém? Eu vou ensinar uma oração que eu faço para vocês. Eu faço todo dia, no meu devocional. Eu falo: Senhor, me revela quem é Jesus. Me revela a complexidade do nome de Jesus. Me revela a profundidade do nome do Cordeiro. Me revela o poder do Cordeiro, o poder de Jesus, para que o meu nível de consciência aumente e para que as obras de Cristo feitas através da minha vida se propaguem numa outra dimensão. Porque muitas vezes a gente ora em nome de Jesus, mas a gente não tem total noção do nome de Jesus, de quem é Jesus. Então todos os dias, há um tempo na minha oração que eu falo: Espírito Santo, me revele a pessoa de Cristo, me revele especificamente a profundidade do nome de Jesus. Me revele a autoridade do nome de Jesus. Me faça entender no âmbito físico e no âmbito espiritual, ok? E isso, queridos, aumenta o seu nível de autoridade.
Outra coisa que eu faço muito também, tá? Nós já vamos terminar aqui. Outra coisa que eu faço muito também é pedir para o Espírito Santo se revelar a mim. E, gente, o Espírito Santo, ele fala comigo o tempo inteiro. Então, tem um momento da minha oração, eu falo, Espírito Santo, eu te convido mais um dia para ser meu melhor amigo num outro nível. Espírito Santo, abra mais os meus ouvidos para te escutar. O meu coração para discernir o que você quer fazer. O meu entendimento para entender você em ações, em circunstâncias. Espírito Santo, que o meu nível de entendimento sobre você não seja como de uma pomba, ou como um fogo, ou como uma força, mas que seja como a terceira pessoa da Trindade. Que seja como uma pessoa que vive dentro da minha casa 24 horas comigo, do meu lado todo o tempo. Espírito Santo, aumenta o meu nível de entendimento sobre a tua pessoa. Espírito Santo, me faz enxergar os teus sentimentos. Me faz ver como você se sente mediante as circunstâncias. Espírito Santo, me ensina a te entender, escutar a sua voz. Espírito Santo, me ajude a ser tua amiga. Me ajude a fazer o que te agrada. Espírito Santo, se houver qualquer coisa que você não goste, tire a paz do meu coração. Espírito Santo, eu sou guiada pela tua voz. E eu declaro que o governo da minha vida, da minha alma, do meu espírito está nas tuas mãos. Então, há um tempo todo dia que eu oro especificamente sobre essas coisas. E é muito forte. Porque isso aumenta o meu nível de entendimento. Certo? Aumenta o meu nível de entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu falo assim, Espírito Santo, você tem um lugar no sofá da minha sala, na mesa da refeição. Espírito Santo, você tem um lugar de glória dentro da minha casa. Você está no governo do meu casamento, do meu lar, da minha família, de todos os projetos. E aí eu falo assim, Espírito Santo, há algum livro que eu possa ler para mim saber mais sobre você? Há alguma pregação que eu possa escutar que possa me deixar mais íntima de você? Se houver qualquer material ou conteúdo, me conecte a esse lugar, me conecte a esse conteúdo, porque eu quero conhecer mais sobre ti. Porque às vezes nós temos muitos livros, muitas pregações boas. Amém? Então essa é uma oração estratégica, específica, tá? Para você se tornar mais íntimo do Espírito Santo, mais íntima do Espírito Santo. E eu quero que você também, durante o dia, fala, amigo Espírito Santo, eu te amo. Todo dia antes de dormir eu falo, Jesus, seu lindo, eu te amo. Te amo, Espírito Santo, te amo, Pai Celestial. Todo dia antes de dormir eu falo para Deus que eu amo Ele. Igual eu falo para o apóstolo, eu falo, te amo, ele fala, te amo. Mas eu também falo, te amo para o Espírito Santo. Te amo, meu lindo Espírito Santo. Te amo, Jesus, maravilhoso. Obrigada por tudo que aconteceu hoje. Obrigada, Deus, por tudo que aconteceu hoje. Amém? Tá? Então, esse tipo de oração, meu cheiroso, meu lindo. Amém? Agora eu vou ensinar outro tipo de oração para vocês, tá? Eu falo assim, Senhor, eu oro ao Pai, eu falo, Pai Celestial, coloca o perfume de Cristo em mim. Passe um perfume espiritual em mim, para que aonde eu chegue, as pessoas sintam o perfume de Jesus Cristo na minha pessoa. Que esse perfume venha exalar e impregnar todo o ambiente aonde eu chegar. Então, Senhor, eu uso hoje do perfume espiritual de Cristo em mim. Dos pés à cabeça, me banha desse perfume. Que ele possa incendiar todos os locais aonde eu entrar. Que aonde houver demônios, que eles venham cair, manifestar e cair por terra. E se houver pessoas sedentas, que venham ser salvas. Que houver pessoas que desejam cura, que venham ser curadas. Mas eu quero declarar que eu carrego o perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Então, eu faço orações estratégicas. Amém? Certo? Glória a Jesus. Tá? Outra coisa que você pode orar também. Senhor, me faz entender o teu avivamento. Me faz entender a propagação
daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Senhor, me inclua no que você está fazendo nos últimos dias. Me inclua, Senhor Deus, no teu projeto. Eu me coloco à disposição para estar à frente dos teus projetos. Então, se disponibilize para estar à frente daquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Fala, Senhor, eu te entrego os meus talentos. Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho aqui o meu sim. E eu sei que o Senhor só precisa de um sim, então me capacita. Senhor, me inclua no que o Senhor está fazendo sobre a terra. Senhor Deus, me introduza nos teus projetos. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje em dia, eu não consigo mais orar por coisas que eu quero. Tá? Eu orei muito pelos meus cachorrinhos. Foi as coisas assim materiais que eu orei e falei, Deus, agora eu quero 2. E eles estão ali, que um dia eu mostro ele para vocês. São bonitinhos demais. E trouxe muita alegria para minha casa. Mas chega um nível que você não consegue mais pedir pelas coisas que você quer, ficar orando por aquilo. E você começa a orar pelos projetos de Deus que Ele coloca no teu coração. Então hoje quando eu faço um jejum, igual, né, na folha lá dos 50, né, na folha do jejum, eu coloco lá, Deus, eu quero isso, eu peço pelo prédio da Global, eu peço pelos terrenos, eu peço coisas, né, peço coisas que eu quero que Deus faça na minha família. Mas quando eu estou no tempo de oração, eu só consigo orar pelos projetos de Deus. Porque eu entendo assim, buscai o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. E Deus, Ele vai começar a te mimar de coisas que às vezes até você pensou em querer, Ele vai te dar. Porque você está preocupado e você está executando as coisas que Ele te chamou para fazer. Então, você vai perceber que chega uma hora, você fala, Senhor, parece que eu não consigo mais orar pelas minhas coisas. Não, é porque agora o seu coração, o seu espírito foi tomado pelos projetos de Deus. E Deus, Ele vai te mimar no pessoal, te dando coisas que você quer, fazendo a sua vontade? Sim. Mas o que mais vai arder no seu coração já não é mais as coisas da carne, não é as coisas materiais, não é mais isso. E sim o que? O avivamento, sim os projetos que o Senhor está fazendo. Você vai perceber que já não vai conseguir mais ficar orando, Deus, me dá um carro. Não, você sabe que o carro Ele vai te dar, você já declarou, você já acessou isso. Você vai começar a orar, Senhor. Gente, você sabe o que é hoje? É um dos meus maiores desejos, 7.000 pessoas orando na madrugada comigo. Quando tiver Deus alcançando 7.000 casas. E eu sei que é muito mais porque tem pessoas, eles estão gritando ali, né? Eles, né, tem pessoas, né, que às vezes ficam ali orando, Deus me dá carro, me dá... Gente, comecem a exaltar, adorar a Deus. Porque um pai, que quando o filho ama o seu pai pelo que ele é e não pelo que ele pode dar, o pai passa na frente de uma loja e fala, eu vou levar isso aqui pro meu filho é carinhoso, é obediente. O próprio pai compra antes do filho pedir. Eu vi meu filho falando que queria isso aqui. Eu vi ele falando. Eu percebi. Agora, aquele filho que só agrada o pai quando recebe algo, ele é interesseiro. E existem esses 2 tipos de filhos no mundo espiritual. Existe o filho que só adora Deus, busca Deus e ora quando quer uma conquista. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele dá. Só que o nosso Deus, Ele não quer agir pelo mérito da sua busca. Ele quer agir pelo mérito do seu amor para com Ele. Então imagina a cena. O filho só dá carinho pro pai, só abraça o pai quando o pai dá alguma coisa. É um filho interesseiro. Tem criança que é assim. Sim ou não? Mas tem criança que ama o pai e a mãe pelo que ele é. Mãe, te amo. Pega uma florzinha, né? As filhas da Ed, a minha sobrinha, elas vão lá no jardim, pegam uma florzinha, faz cartinha, leva ali. Elas gostam de você porque gosta. Ama você porque ama. Sim ou não? Agora, existe essa criança que só adula, bajula o pai. Existe a criança que ama genuinamente. Então, esse pai e essa mãe, quando passa em um lugar e fala, olha aqui, lembrei do meu filho, vou levar para ele. O nosso Pai Celestial é igual. O nosso Pai, antes mesmo de nós pedirmos, Ele já preparou algo para nós. Porque você tá todo dia falando, Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso. E você tá ainda que a figueira não floresce. Mas você tá falando, eu amo você, Pai, não pelo que o Senhor pode me dar, mas pelo que o Senhor é. Eu amo você, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu não aguento mais viver sem a tua presença. Senhor, não tira o teu Espírito Santo de mim. Mas tem gente que só busca porque Deus abriu a porta, Deus isso, Deus aquilo.
Então o que Deus faz? Antes mesmo de você clamar, Ele já vai ter te dado. Porque Ele se importa com você, com o desejo do seu coração. Então, se você hoje tem um amor interesseiro por Deus, faça como eu em 2016, Senhor, eu te amo pelo que o Senhor pode me dar. Ou eu falo que eu te amo, porque eu acho que eu nem te amar desse jeito eu amo. E eu falei, Deus, mas eu não quero te amar por interesse, eu quero te conhecer como um pai. E eu quero confiar em você como um pai. E eu falei, Deus, hoje eu não te amo mais que tudo, mas eu quero te conhecer num nível que eu possa dizer que eu amo você mais que tudo e que nada possa mudar isso. Nem largura, nem altura, nem profundidade, nem o reino das trevas, nem circunstância de deserto, nem nada pode mudar o nosso relacionamento. Amém? Então, aprenda a amar Deus pela essência, pelo caráter dele, pela divindade dele, pela soberania, pela majestade, pelo amor dele. Admire ele por quem ele é e não pelo que ele pode te dar. O que ele pode te dar é uma consequência e ela acontece inevitavelmente a partir do momento que você o busca. Se você ama ele sobre todas as coisas, se você deixar ele governar a tua vida, todas as demais coisas serão acrescentadas, mas ele tem que estar no centro. Mas para você chegar nesse lugar, ele vai te provar, ele vai te testar, ele vai te pedir renúncia. Ele renuncia esse café, vamos ver. Renuncia esse chimarrão, renuncia esse arroz, renuncia isso. Ele vai pedir um monte de renúncia para testar aonde está o seu coração. Fulano, olha, isso é lícito, mas eu não quero que você faça agora. Renuncia isso para mim. Certo? Então, Deus quer que nós o busquemos dessa forma. Tá? Em espírito e em verdade. E o que é verdade? Deus, eu não tô aqui porque o Senhor tá fazendo, me dando, o Senhor tá abrindo. Não, eu tô aqui porque eu te amo. Eu tô aqui porque eu sou totalmente dependente de ti. Eu tô aqui, Senhor Deus, porque eu preciso estar na tua presença todos os dias. E se eu não estiver aqui, Pai, eu vou morrer. Porque Satanás vai me esmagar. Então, Senhor Deus, não aparta o teu Espírito Santo de mim. Senhor Deus, me confronta a ser uma pessoa melhor. Senhor, se eu ainda tenho essa essência de estar te buscando por interesse de alguma coisa, me ensina a te amar, ágape. Me ensina a te amar genuinamente, profeticamente, profundamente, genuinamente. Senhor, me ensina a te amar verdadeiramente. Agora, eu quero que você pegue a chave que eu te entreguei hoje. Seja autêntico. Deus não quer uma oração elaborada porque quem leva a oração é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele resume a sua oração ou ele melhora ela e leva para o Pai através do nome de Jesus que você orou. Então seja o mais autêntico possível. Deus, eu não estou suportando mais. Tem hora que eu estou pensando em desistir. Mas eu sei que essa força não vem de mim, vem do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a continuar. Senhor, eu não suporto mais esse marido, essa esposa, esse casamento, esses filhos. Tem hora que parece que eu vou surtar. Tem hora que parece, Senhor Deus, dá vontade de ir embora, deixar tudo para trás. Senhor Deus, não aguento mais o meu trabalho, a minha empresa. Não sei qual que é o seu caos. Mas se você for sincero com Deus e pedir para Ele entrar e governar e organizar, Ele vai te restaurar. Não tenta ser forte na presença de Deus. Ele sabe o que tem por trás da máscara. Não tenta ser uma super heroína. Queridos, na presença de Deus, tira a máscara, se você usa, e fala, Deus, eu não quero mais usar máscara. E fala, Deus, sem filtro aqui agora. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou hipócrita, eu sou mentiroso. Eu vivo mentindo, Senhor. Exatamente assim que Deus nos quer. Amém? Meus queridos, essa era a live de hoje, tá? Um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus, ok? Próxima madrugada nós vamos orar por libertação da área financeira. Se você não está lá no nosso grupo, tá? Entre aí no nosso grupo, ou no meu grupo do outro Instagram, eu coloco ali, nós disparamos, né? O copy com o link todos os dias. Vai ser poderoso. Beijo, 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 beijo. Amo todos vocês.